José do Egito. Uma história de fé, perseverança e redenção. José do Egito é uma das figuras mais marcantes do Antigo Testamento. Sua história está registrada no livro de Gênesis, capítulos 37 a 50, e é um exemplo de fé, resiliência e a manifestação do propósito divino. Filho de Jacó e Raquel, José enfrentou inveja, traição, injustiça e provações, mas sua fidelidade a Deus o levou a um destino grandioso. A infância e o sonho de José. José era o filho favorito de Jacó, o que gerou inveja entre seus irmãos. Para demonstrar seu amor, Jacó presenteou José com uma túnica colorida, símbolo de distinção. Além disso, José teve sonhos proféticos que indicavam que um dia ele governaria sobre seus irmãos. Em um dos sonhos, viu feixes de trigo que se curvavam diante do seu, e em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Ao compartilhar esses sonhos, seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais, pois interpretaram que ele pretendia dominá-los. A traição e a venda como escravo. Movidos pelo ciúme, os irmãos de José planejaram matá-lo, mas acabaram decidindo vendê-lo como escravo a mercadores ismaelitas que iam para o Egito. Para enganar Jacó, mergulharam a túnica de José em sangue de um animal e disseram ao pai que ele havia sido morto por uma fera selvagem. A dor de Jacó foi imensa, pois acreditava ter perdido seu filho amado para sempre. José na casa de Potifar, no Egito. José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Com o tempo, demonstrou ser um servo competente e honesto, sendo promovido a administrador da casa de seu senhor. Entretanto, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Diante da recusa de José, ela o acusou falsamente de assédio, e ele foi lançado injustamente na prisão. José na prisão e sua interpretação de sonhos. Mesmo preso, José continuou fiel a Deus. Na prisão, interpretou os sonhos de 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro. Previu corretamente que o copeiro seria restaurado ao cargo e que o padeiro seria executado. Anos depois, quando o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou-se de José e recomendou sua habilidade. A ascensão de José ao poder. O faraó relatou seus sonhos a José, que os interpretou como um aviso divino. Haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome extrema. Impressionado com sua sabedoria, o faraó nomeou José governador do Egito, concedendo-lhe autoridade sobre todo o reino. José organizou a estocagem de alimentos durante os anos de fartura para garantir a sobrevivência da nação nos anos de escassez. O reencontro com seus irmãos. A fome se espalhou por diversas terras, levando os irmãos de José ao Egito em busca de alimento. Sem reconhecer José, eles se prostraram diante dele, cumprindo sua antiga profecia. José testou seus irmãos para ver se haviam mudado e, após algumas provas, revelou sua identidade. O reencontro foi marcado por emoção e perdão. José entendeu que Deus havia transformado seu sofrimento em bênção para salvar muitas vidas. O reencontro com Jacó e a conclusão da história. José trouxe toda a sua família para o Egito e se reconciliou com seu pai, Jacó, que chorou de alegria ao ver que seu filho ainda estava vivo. Ele garantiu que sua família fosse bem cuidada e estabelecida na terra de Gósen. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos e pediu que fosse enterrado em Canaã. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temeram que ele se vingasse, mas José reafirmou seu perdão dizendo: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que se cumprisse o que hoje se vê, a preservação da vida de muitos." Gênesis 50:20. José viveu por muitos anos no Egito, viu seus descendentes crescerem e, antes de morrer, pediu que seus ossos fossem levados de volta para Canaã, quando os israelitas retornassem à terra prometida. Esse pedido foi cumprido séculos depois, durante o Êxodo. Lições da história de José. A história de José do Egito nos ensina várias lições valiosas. 1. Fidelidade a Deus. Mesmo em tempos difíceis, José permaneceu fiel a Deus e confiou em seu plano. 2. Perdão e reconciliação. José mostrou que o perdão é poderoso e pode restaurar relacionamentos. 3. Resiliência e paciência.
Ele passou por muitas provações antes de alcançar sua glória, mostrando que a perseverança traz recompensas. 4. Propósito divino. Deus transforma o mal em bem, e até as dificuldades podem fazer parte de um plano maior. José do Egito é um exemplo atemporal de fé, paciência e amor ao próximo. Sua história nos inspira a confiar que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está no controle e tem um propósito maior para cada um de nós.